aí do outro lado, que faz parte da atenção primária à saúde, que além, né, eu vou convidar vocês a conhecer a Sofia, né, o nosso sistema online de fortalecimento interativo para a atenção primária. Então, você do outro lado, que faz parte da atenção primária à saúde, eu peço para que você também acesse, fazer o seu cadastro, e através da Sofia você também pode tirar dúvidas, você também pode aprender através do sistema, né? Pode aprender por lá, pesquisar. Se você tiver alguma dúvida em relação a um tema específico, a um tema geral, a um caso clínico que você queira colocar lá, né? Você fique à vontade, que deste lado aqui nós temos profissionais especialistas, pessoas completamente competentes que podem aí dar esse suporte, tá bom? Então você pode contar com a gente também, que além das nossas web palestras, que é um sucesso, eu agradeço novamente aqui na pessoa, né, em nome da equipe, a professora doutora Francisca, a Georgina, que sempre está aqui conosco, a você também, Nayana, tá, que está compartilhando aqui, né, doando um pouco do seu conhecimento, do seu tempo, tá? E deixo aqui registrado aqui nosso agradecimento. Então, convido a todos a acessarem o Sistema Sofia, fazer o cadastro, fazer uma teleconsultoria, tá bom? Fiquem à vontade, temos esse outro sistema também que pode dar todo o suporte para você e que juntos, né, possamos melhorar a nossa atenção primária à saúde no nosso estado, tá bom? Eu dou a palavra para a professora Francisca para ela fazer a moderação aí do momento Tira Dúvidas, tá bom? Obrigado. Obrigada, Aldair. Parabéns, Nayana. É sempre um prazer imenso te ouvir. E como nós aprendemos, né? Hoje eu aprendi 2 conceitos que eu ainda não tinha inserido, não é, na minha rotina de cuidado com crianças e com famílias. E a importância de considerar que a alimentação infantil não é um processo que ocorra sem aprendizagem, não é? E a aprendizagem, ela é consequência de investimento, né? Investimento da família, investimento dos profissionais, para que, desde o início, seja, de fato, um componente importante da saúde da criança, não é? Porque a gente sabe que a alimentação infantil ela pode trazer verdadeiros desastres à qualidade de vida de crianças e de famílias. E hoje, mais do que nunca, a gente vivencia distúrbios que você sabe, porque você convive com isso todos os dias, né? Distúrbios que a gente nunca imaginou presenciar em um comportamento alimentar de uma criança e de uma família. Então, cada vez mais eu me sensibilizo, sabe, Nayane, a todos que nos escutam, de que os profissionais precisam investir em conhecimento, mas, sobretudo, em habilidades para colaborar, para ajudar, para apoiar a família no que diz respeito à alimentação infantil e, em especial, na introdução alimentar, não é? A gente sabe que se a criança e a família vence a etapa da alimentação infantil na perspectiva da introdução dos primeiros alimentos, ela poderá ter menos problemas, não é? Tanto nutricionais como alimentares. Bom, então a gente tem aqui algumas perguntas, eu também tenho outras, Nayana, mas o João Mateus, ele faz um questionamento que é interessante, que faz parte do nosso cotidiano hoje, quais são as estratégias que podem ser usadas para estimular o consumo de alimentos saudáveis pelas crianças com TEA, com transtorno do espectro autismo ou com TDAH? Muito bem. Primeiro de tudo, a gente precisa entender que a introdução alimentar e as repercussões ao longo do tempo não vai fazer diferença a forma que vai ser apresentada a alimentação para essas crianças, tá? A gente precisa sempre entender isso. Às vezes a gente fala, a criança com TEA ou TDAH, ela vai ter uma alimentação diferenciada? Não, o que acontece?
às vezes ela tem uma preferência de textura. Então, às vezes ela tem uma preferência de texturas mais crocantes, mais sequinhas, mas isso não quer dizer que a alimentação não possa ser saudável, você dando conforto a essas preferências. Então, hoje eu trato muitas crianças com TEA e TDAH que a Nayana não consegue comer uma fruta molhada. Então, a gente vai oferecer o que é mais fácil para o paladar dele. É só chips. Então, vamos fazer uma cenourinha, uma maçãzinha assada, nós vamos fazer uma farofinha que tenha banana dentro. Então, a gente vai criando oportunidades que o conforto do paladar dessas crianças fazem, mas não que eu vou tirar o alimento saudável dela para colocar esse industrializado, porque ela só come aquilo porque é sequinho. Não, a gente pode transformar uma alimentação saudável de uma forma confortável para o paladar dela. É um pouco mais difícil a gente pensar assim, porque a gente está muito influenciado pelo industrializado. Mas se a gente pensar que o básico faz uma diferença muito grande no saudável para essa criança, aí a gente vai criar estratégia. Então, o nosso desafio vai ser criar estratégia para deixar mais fácil para o paladar dela. Certo? Deixa eu ver se eu fiquei clara. Sim, Nayana. Sim, isso é interessante. E eu sempre reconheço que problemas na alimentação de uma criança, ele nunca é resolvido por um único profissional, não é? Não. Então, eu acho principalmente, no meu caso, que eu sou enfermeira, e nas minhas relações de cuidado, eu procuro esclarecer o máximo possível e apoiar a família, mas eu digo sempre assim, olha, até aqui eu posso lhe ajudar e você pode contar comigo. Mas eu e você, nós vamos precisar de ajuda de um outro profissional. E você sabe quantas vezes eu recorro a ti nessas experiências. Porque as dificuldades são imensas, os desafios são imensos. E que nem sempre esses desafios você consegue resolver ou pelo menos diminuir as questões relativas à alimentação numa consulta, não é? Exige, sobretudo, uma continuidade da atenção e envolve a participação de um nutricionista e um nutricionista com experiência na área infantil, sabe, Nayana? Porque talvez seja uma grande dificuldade da atenção básica a gente não ter acesso a profissionais com essa competência, com essa habilidade para lidar com a alimentação infantil. A Marília Leite, ela pergunta qual é a importância da educação alimentar nas escolas para o desenvolvimento de hábitos saudáveis, né? Compreendendo que a alimentação da criança não deve começar na escola, não é? Os hábitos alimentares devem ser iniciados na família, no domicílio. Você me ouviu, Nayana? Acho que a Nayana está com problema com a internet. Acho que ela não ouviu. Mas enquanto ela volta, acho que a gente pode, Marília, conversar sobre isso. Que a educação ela é importante em qualquer contexto, não é? Mas a gente não pode responsabilizar a escola por essa orientação. Essa orientação ela deve fazer parte da vida da criança e da família desde o momento do nascimento. É na família que nós desenvolvemos hábitos saudáveis, tanto para a alimentação como comportamentos em saúde. Então, eu acho que a Nayana, ao voltar, ela deve fazer comentários sobre a inserção da escola e a contribuição da escola, porque é um contexto, sim, para desenvolver hábitos saudáveis, mas nós não podemos responsabilizar a escola por isso, né?
nós, os profissionais de saúde, qualquer contexto onde a criança esteja inserida, essas questões devem sim ser trabalhadas e ser trabalhadas nas suas especificidades e não considerar uma orientação válida para todas as crianças, para todas as famílias e para todos os contextos onde elas estão situadas. Eu vou tentar falar com a Nayana. Deixe-me ver o que aconteceu. Faltou luz no prédio dela, tá sem internet. Então, vamos lá, eu vou fazendo as perguntas, quem sabe... Eu moro perto da Nayana e nós hoje já é a segunda vez que a gente... Aqui em casa, pela manhã também eu fiquei sem luz elétrica. A Elizabeth Oliveira, ela pergunta de que forma os programas públicos de alimentação, como merenda escolar, contribuem para a segurança alimentar das crianças. Aí a gente precisaria mesmo da participação da Nayana, mas para não deixar sem respostas, eu gostaria de enfatizar que a compreensão que os gestores têm sobre merenda escolar, sobre alimentação em contexto escolar, que eu acho que esse nome merenda escolar ele é totalmente inadequado, é de uma precariedade muito grande a compreensão que eles têm. Então, a compreensão que eles têm é de saciar a fome de quem não tem nada para comer. Eles não têm a preocupação de disponibilizar um alimento saudável em horários que sejam adequados à vida da criança e da família. Então, os horários são assim, a criança 10 horas da manhã, que seria o horário do lanche, as crianças comem arroz, comem feijão, frango, não é? E essa educação que seria que a criança tivesse 6 refeições diárias, ela fica extremamente comprometida, porque às 10 horas da manhã o almoço substitui o lanche. Então, além da qualidade e do manejo, eu já identifiquei coisas horríveis, frigoríficos e geladeiras em situações precárias de higiene, alimentos que são expostos e são mantidos em condição insalubre, isso tudo compromete muito a qualidade e a eficácia desses alimentos no contexto escolar. Aqui está o Luiz e a Letícia lembrando e elogiando a professora Nayana, que eles foram alunos da professora Nayana, obrigada, vou dizer a ela, caso ela não volte. A Ana Carla, de que forma as práticas culturais e sociais influenciam os hábitos alimentares infantis? Então, Carla, pelo conhecimento e pela experiência que eu tenho no cuidado com as crianças, é que elas influenciam diretamente, não é? E hoje, com a terceirização do cuidado das crianças, quer dizer, quem alimenta os filhos não é mais o pai ou a mãe, não é mais a avó, na maioria das vezes são babás, são secretárias, que não têm preparo nenhum, ou quase nenhum, para que seja oferecido a essas crianças aquilo que elas realmente necessitam. Uma outra questão em relação às práticas sociais é a grande inserção da mulher no mercado de trabalho. Hoje, ninguém espera encontrar em casa mais uma mãe cuidando dos seus filhos e das suas famílias, não é? Elas estão, sim, inseridas no mercado de trabalho e elas fazem opção por alimentos multiprocessados ou ultraprocessados na tentativa de conciliar a vida de trabalhadora com a vida do lar e de ser mãe e de alimentar seus filhos e sua família. Ou fazem opção
para que as refeições, com exceção do café da manhã, elas sejam feitas fora do domicílio, fora de casa. Na maioria das vezes, em restaurantes, lanchonetes, buffets, e que nem sempre seria o melhor lugar para alimentar as crianças, em especial as crianças no início da sua vida. De pergunta até aqui são essas. Eu só queria destacar duas coisas que a professora Nayana colocou. Primeiro, quando ela diz que a alimentação infantil ela é influenciada pela família. Eu acrescento, ela é determinada e influenciada pela família. Uma criança jamais vai se alimentar bem ou ter acesso a alimentos saudáveis se a família não faz parte, não utiliza essa prática nos seus cuidados em saúde. Então, são comportamentos em saúde que prejudicam a alimentação. Vamos ver se a Nayana entra. Oi, Nayana. Oi. Nayana aqui também faltou, viu? Foi, né? Mas pela manhã, agora não, mas pela manhã eu fiquei também sem energia. Aqui foi agora, nunca aconteceu. Mas é assim. Então, demorando voltar. Então eu vou perguntar as respostas, as perguntas da Marília Leite, que qual é a importância da educação alimentar nas escolas para o desenvolvimento de hábitos saudáveis? Certo. Então vamos lá. Uma das grandes preocupações quando a gente faz essa orientação dentro de escola é que a gente sempre tem que pedir a participação da família. Não adianta só a gente ensinar a criança se em casa ela vai ter um comportamento alimentar de forma diferente. Então, a gente sempre tem que envolver a participação. Uma das coisas que a gente sempre faz na escola é, primeiro, entender o que a criança tem de conhecimento do que é saudável, do que não é saudável. Então, a gente pode fazer de forma lúdica, explicando para ela o que é saudável, o que não é saudável. O que é que se come no café da manhã, o que é que se come no almoço, o que é que se come no jantar, para ela ter uma noção daquilo que a gente tem de uma amostra, para que a gente vá ajustar de acordo com o que é possível para a família, o que é possível para aquela região, para aquela criança. Então, a gente precisa trazer o lúdico para ensinar a criança, mas envolver a família nessa participação é muito importante. Uma das coisas que sempre dá muito certo na escola são essas brincadeiras, né? Ensinar o que é saudável e não é saudável. Às vezes a gente faz teatro, a gente faz participação deles, né? De jogo de cartas e também oficinas culinárias. Então, oficinas culinárias é um negócio que dá muito certo. A gente sempre pega uma receita que é típica da região, que é muito comum, e aí a gente mostra dentro daquela receita o que é que a gente pode considerar que é um alimento que vai ajudar a crescer, a se desenvolver, a ficar mais inteligente. E aí a gente vai contando aquela historinha, mas sempre trazendo a participação da família, tá? Ponto. A outra pergunta da Elizabeth: de que forma os programas públicos de alimentação, como a merenda escolar, contribuem para a segurança alimentar das crianças? Então, aqui está a sua dissertação de mestrado. Pois é. Na minha época, era bem difícil, né? A minha dissertação de mestrado foi bem complexa, porque a gente chegou a um ponto de entender que estava muito aquém do que era preconizado. Então, o número de frutas oferecidos por semana não era de acordo. A gente tinha que ser oferecido até 3 frutas por semana. E já era pouco, mas mesmo assim não chegava a atingir a esse número. O número de verduras oferecidas com aquelas crianças que passavam em tempo integral, né? Que era oferecido uma refeição dentro. Também não. Então, assim... hoje, o programa ele é supervisionado de uma forma mais eficiente, ele é assinado por nutricionista, né? O cardápio é assinado por nutricionista, tem porções que precisam ser alcançadas de macronutrientes, que são o carboidrato, a proteína,
existe isso, mas ainda não temos algo que fiscalize o qualitativo do que é oferecido. Não se tem ainda a qualidade, tipo, precisa aquela fiscalização maior. Realmente temos os micronutrientes, nós temos as frutas, as verduras de forma distribuída semanalmente mesmo. Então, a gente ainda tem uma dificuldade nesse sentido grande. Mas é algo que precisa ser, né, o tempo todo incentivado, cobrado, fiscalizado. Pronto, Nayana, eu acho que considerando até as dificuldades, não é, da internet, e eu gostaria de lhe agradecer imensamente a sua contribuição e dizer que seus alunos estão aqui, Letícia, muito bem. Letícia, o Luiz, Letícia, tem mais alguém que foram seus alunos. Olha, que ótimo, muito bem. Pronto, Maravilha. Então eu gostaria de lhe agradecer e de estimular os profissionais a buscarem cada vez mais o aprofundamento não só teórico, mas o aprofundamento prático, não é? De lidarem com isso, com muitas habilidades, principalmente de interação e de comunicação. Sem isso, a gente não consegue resolver essas questões com a criança e com a família. Que eles busquem sempre qualificar as suas ações e as suas práticas e dizer que o telesaúde, por meio do DETED, ele disponibiliza essas ferramentas de acesso à informação e que todos os profissionais da atenção primária em saúde podem e devem utilizar o Sofia para que nas suas práticas diárias, no momento que tiverem uma dúvida no manejo, por exemplo, da alimentação infantil, eles possam colocar lá no sistema suas dúvidas, que um profissional com experiência, com uma prática fundamentada em conhecimento técnico e científico operacional vai ajudá-los na solução destes problemas e dessas dificuldades. Então, mais uma vez, Nayana, muitíssimo obrigada por lhe ouvir, é sempre uma grata satisfação compartilhar com você esses momentos. Muito obrigada. Eu que agradeço ao convite, peço desculpas pelos transtornos eletrônicos, acontece, e assim, nunca tinha acontecido uma queda de energia esse horário, mas é isso, estamos aqui, mas quero me deixar disponível para responder as dúvidas, né, fiquem à vontade, depois se quiserem entrar em contato comigo, mas como a professora falou, nós temos agora um canal, esse canal é muito importante, e você consegue ter acesso de uma forma mais fácil, mais rápida àquela dúvida, e isso é grandioso, né, é um avanço que todo profissional de saúde deve levar em consideração com as suas condutas. Ontem mesmo eu precisei ir atrás de uma conduta onde eu tive que parar primeiro, estudar primeiro para atender essa família. Então, assim, é isso, é o que a gente precisa fazer o tempo todo. Nós somos responsáveis e as nossas condutas. 23 cidades participaram, né, da webconferência, de 10 estados diferentes. Maravilhoso. Então, não temos só profissionais e estudantes do Maranhão, né? Então, muito agradecer a todos e nos disponibilizar para empreender ainda mais, não é, na ampliação desse conhecimento. Obrigada a todos.